Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 954. Estamos gravando uma live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 23 minutos da quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, redomante, descansado e tarifado. Segue tarifado o professor Bagdadi. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 954, nessa noite de quarta-feira. Um prazer estar aqui mais uma vez. Deixo aqui as super boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente, pessoal que se informa, junto com o Petit Jornal, qualquer plataforma que seja, pode ser no YouTube, pode ser no podcast, pode ser em qualquer lugar. Uma honra que vocês estejam com a gente. E, Daniel Souza, eu quero começar esse episódio de hoje querendo saber um pouquinho sobre as novas sanções que os Estados Unidos anunciaram contra a Rússia. É um caso de amor e ódio, né, Daniel? Que o Trump ele primeiro fala com Putin, aí abraça todos os argumentos do Putin contra o Zelensky, e agora vai lá e sanciona a Rússia. Não tô entendendo mais nada, Daniel. Não que eu tenha entendido o Trump em algum momento, né, mas me explica aí, o que aconteceu no dia de hoje? Tanguy, o Donald Trump está muito chateado com Vladimir Putin, porque afinal Vladimir Putin não sinalizou um cessar-fogo. E Trump precisa de um cessar-fogo para se mostrar um peacemaker, para se mostrar alguém que pode e deve ser laureado com o Prêmio Nobel da Paz. Aliás, a conversa entre Trump e Putin, o encontro entre Trump e Putin em Budapeste, subiu no telhado. Pois bem, no dia de hoje, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou novas sanções diretas às duas maiores petroleiras da Rússia, que são a Rosneft Oil Company e a Lukoil. A justificativa é a falta de comprometimento sério da Rússia com um processo de paz na guerra contra a Ucrânia. O secretário do Tesouro, o Bessent, declarou, abre aspas, agora é a hora de parar a matança e de um cessar-fogo imediato, fecha aspas. Ou seja, os Estados Unidos não escondem que o objetivo é pressionar a Rússia para que a Rússia realize um cessar-fogo. A gente sabe muito bem que a Rússia tem sido sancionada já há alguns anos e isso não tem surtido efeito algum sobre a Rússia, que continua imparável em busca de seus objetivos. Aproveitando o ensejo, a União Europeia anunciou hoje também o 19º, eu disse 19º pacote de sanções contra a Rússia desde 2022. Agora, nós temos a proibição inédita de importações de gás natural liquefeito russo a partir de 1º de janeiro de 2027. Calma, também não precisa ter pressa, a gente precisa buscar alternativas até lá. A proibição total de transações com a Rosneft e com a Gazprom Neft. Inclusão de 117 novos navios na Shadow Fleet, usados para burlar o teto de preços de petróleo, totalizando agora 558 embarcações banidas de portos e serviços europeus. E temos também sanções financeiras sobre bancos russos, zonas econômicas especiais e 45 entidades acusadas de contornar as sanções, incluindo 12 da China e uma de Hong Kong. Temos também controle de movimentação de diplomatas russos no espaço Schengen, obrigando notificação prévia de deslocamentos. É interessante registrar que a aprovação representa um raro consenso europeu após meses de divergências internas sobre o custo econômico das sanções. O acordo foi desbloqueado após o recuo de Robert Fico, primeiro-ministro da Eslováquia, que vinha vetando o pacote. Então, na prática, temos o 19º
pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia e temos um novo pacote dos Estados Unidos de sanções contra a Rússia. O objetivo é, de alguma maneira, tentar forçar Moscou a um cessar-fogo, tentar forçar Moscou a um recuo, mas, uma vez mais, isso me parece algo altamente improvável dentro de um contexto onde Vladimir Putin coloca os seus objetivos e segue em busca desses objetivos. De qualquer maneira, o Trump consegue sinalizar para o público interno e consegue mostrar para Vladimir Putin que ele está chateado, muito chateado está Donald Trump, porque Putin, veja você, não está querendo realizar um cessar-fogo, não está querendo ajudar o amigo Donald Trump, apesar de Donald Trump ter pressionado Zelensky, apesar de Donald Trump ter comprado ali várias das teses russas. Mesmo assim, Vladimir Putin segue imparável em busca de seus objetivos e tome sanções. E a gente sabe, a gente já falou sobre isso aqui muitas vezes no Petit Jornal, a chance disso ter algum efeito no que diz respeito à máquina russa é pequeno. É claro que sanções afetam a economia russa, é claro que não é trivial, não é simples, tanto que volta e meia, quando a Rússia tem uma chance, ela fala sobre a remoção das sanções, mas daí a acreditar que isso vai parar Putin, me parece uma distância grande. E, Daniel, uma coisa que me chama a atenção é que a gente está vivendo um período agora que a imprevisibilidade ela está na pauta do dia, né? A gente vê Donald Trump em um determinado momento se aproximando do Putin e no dia seguinte sancionando Putin. Não dá exatamente para fazer um planejamento perfeito econômico. É claro que a economia acaba sofrendo bastante com isso, você não consegue se planejar, você não consegue saber exatamente o que vem ali na esquina. E aí isso impacta naturalmente a economia dos países, mas mexe com a economia de todos nós, né, Daniel? Então, aquela reserva que você fez, né, para sua aposentadoria lá para frente e tal, pode ser impactada também. Afinal de contas, a gente nunca sabe quando é que vai ter uma tarifa. É importante lembrar que os 50% de tarifa sobre o Brasil, por exemplo, vieram de uma hora para outra, né, que poderia ter um impacto bastante grande sobre a economia brasileira. E aí a gente deixa, Daniel, a recomendação da Rio Claro Investimentos, né? Você que tem um dinheiro guardado, você quer pensar numa aposentadoria mais tranquila, você que está preocupado com seus pais, por exemplo, pô, os meus pais não me escutam, às vezes, pô, para fazer um planejamento financeiro é complicado e tal, indica a Rio Claro Investimentos, porque eles têm expertise exatamente nisso, eles estão prestando atenção em todas essas variáveis, não apenas no Brasil, mas internacionalmente também. E, aliás, inclusive com a ideia de promover uma diversificação nos investimentos, não investindo apenas no Brasil ou nos Estados Unidos, né? Quando a gente fala em internacionalização de investimentos, o brasileiro normalmente ele fala sobre Estados Unidos. A ideia da Rio Claro é conseguir fazer algo um pouco maior, olhando para um cenário um pouco mais amplo, exatamente para conseguir blindar o seu patrimônio e para conseguir garantir que você tenha ganhos que te tragam essa tranquilidade no fim da vida. A estratégia da Rio Claro Investimentos, Tanguy, é personalizada para cada cliente na carteira administrada e essa carteira administrada pode incluir ativos financeiros negociados no Brasil e no mundo desde que regulamentados pelos órgãos reguladores. A Rio Claro trabalha com muita transparência, com muita clareza, sem conflito de interesses. Vale a pena conhecer o trabalho deles. No descritivo desse episódio tem um link, clique e conheça o trabalho da Rio Claro Investimentos. Daniel Souza, eu queria falar um pouquinho sobre a Argentina. Olha, os encontros ou desencontros, né, entre Javier Milei e Donald Trump estão deixando marcas severas no governo argentino, Daniel. Quero só lembrar, né, título de contextualização, a gente teve um encontro recente entre os dois na Casa Branca. Havia uma expectativa enorme por parte de Milei de que Donald Trump estendesse a mão para a Argentina, demonstrasse apoio, suporte e tal. E o encontro não foi nada disso. Donald Trump falou muito mais com a imprensa, não deu muita atenção para o Milei. E depois disso, para piorar, né, o Daniel trouxe essa pauta aqui no Petit Jornal também, a gente ainda teve as declarações de Donald Trump meio que esculhambando a Argentina. E, entre outras coisas, Donald Trump disse que ajudaria a Argentina desde que Milei vencesse as eleições. Se Milei não vencer as eleições, não vai ter ajuda. E Donald Trump estava fazendo referência, Daniel, às eleições legislativas que vão acontecer no dia 26 de outubro. A gente está gravando esse episódio aqui no dia 22. No dia 26, né, no domingo agora, temos eleições legislativas na Argentina. A teoria que está circulando na Argentina nesse momento, Daniel, é que aparentemente Donald Trump não entendeu que a eleição que ia acontecer no domingo era uma eleição legislativa.
e que possivelmente ele entendeu que era uma eleição presidencial. E aí ele vinculou uma coisa a outra. Olha, se o Milei não ganhar a eleição, não vai ter ajuda, porque isso significaria que um grupo de esquerda, um grupo da oposição chegaria ao poder. E dessa maneira, Daniel, quando ele dá uma declaração como essa, ele detona o próprio Milei, porque o que ele está dizendo é, olha, se você fracassar na eleição, você não apenas vai fracassar, o seu governo vai ficar à deriva, sem base parlamentar, e você ainda não vai ter ajuda. A situação vai ser ainda pior. Isso levou, Daniel, a uma fritura ao longo dos últimos dias do ministro das Relações Exteriores da Argentina. Os mileístas, né, enfim, os apoiadores do Milei, começaram a dizer que a culpa era dele, que ele que não tinha brifado corretamente Donald Trump ou o governo americano e que essa declaração, portanto, teria sido extremamente nociva, como foi mesmo, para a estabilidade do governo Milei. Isso levou, Daniel, à renúncia do ministro das Relações Exteriores da Argentina, o Gerardo Vertain. Ele é um aliado do Milei, né, de bastante tempo. Lembrando que o Vertain já é o segundo chanceler. A primeira chanceler tinha sido, no governo Milei, naturalmente, a primeira chanceler tinha sido a Diana Mondino. A gente falou sobre isso aqui, a Diana Mondino, Daniel, também não dá para entender, né? Ela foi na ONU e votou contra o embargo, né? Contra o embargo norte-americano a Cuba, né? Pô, ela sendo chanceler do Milei, ficar do lado de Cuba não tinha jeito, né? Acabou sendo demitida, entrou, portanto, o Gerardo Vertain, e o Vertain, portanto, está sendo visto agora como o pivô dessa situação absolutamente complicada, dificílima, que o governo argentino se encontra. Então, mais uma vez, né, recaiu tudo sobre o chanceler, ele deveria ter brifado, ele deveria ter avisado, e, portanto, a gente tem um cenário, Daniel, de uma piora ainda maior na popularidade do governo. Essas declarações todas do Trump, Daniel, elas passaram muito essa ideia de que o governo argentino não sabe nem o que está fazendo em termos de política externa, está enfraquecido, não tem apoio do principal país, que seria um certo pilar da política externa argentina, e ainda passa uma sensação que já existia, mas que se torna ainda mais grave, de isolamento internacional. Na prática, Daniel, o governo Milei não tem grandes relações por aí. Havia uma expectativa muito grande de que, olha, eu não preciso de muitas relações. Eu preciso ter uma boa relação com os Estados Unidos. No momento em que essa relação não traz respostas, no momento em que essa relação coloca a Argentina numa posição embaraçosa, a análise que se faz é que a política externa argentina está completamente improvisada, não tem um plano, não tem um projeto. Isso acabou culminando, portanto, com a renúncia de Gerardo Vertain. Ele fica no poder até a próxima segunda-feira, né? As eleições acontecem no domingo, então no dia 27 ele sai do cargo. Daniel Souza, essa eleição na Argentina tem tudo para ser um banho de sangue para o Milei. Claro que quando abrir as urnas pode acontecer qualquer coisa, não dá para saber, mas assim, o cenário é o pior possível. Você tem uma economia que degringola, você tem uma política externa que não encontra o seu rumo, que, enfim, encontrou sinais muito ruins por parte de Donald Trump, e você ainda tem escândalos, no plural, escândalos de corrupção, escândalos de favorecimento. São muito graves as acusações contra o governo de Milei, de pessoas muito próximas a ele. Vamos acompanhar, Daniel. Naturalmente, na segunda-feira de manhã a gente tem um episódio aqui, a gente vai falar sobre essas eleições legislativas na Argentina, mas o cenário para Javier Milei é muito, muito difícil nesse momento, Daniel. E é interessante porque nessa semana nós tivemos ali a aprovação, né? Chegaram a um acordo, Estados Unidos e Argentina, para aquela operação de swap cambial de 20 bilhões de dólares, onde, na prática, os argentinos enviam pesos para os Estados Unidos, os americanos enviam dólares e depois essas moedas são destrocadas em uma data futura. Mas a segunda parte prometida pelos americanos envolvia ali 20 bilhões de dólares adicionais por meio de empréstimos privados coordenados pelo Tesouro dos Estados Unidos. O problema, Tanguy, é que o Tesouro dos Estados Unidos tentou o JP Morgan, tentou o Bank of America, tentou o Goldman Sachs, tentou o Citigroup e até agora o pessoal está dizendo, Argentina, né? Rapaz, não sei se eu quero o Tesouro dos Estados Unidos. Gosto muito de você, Tesouro dos Estados Unidos, mas emprestar dinheiro para a Argentina, acho que você está forçando a amizade. E está ficando muito claro que se não tiver um empurrão do Tesouro na prática significa o Tesouro dos Estados Unidos ser o fiador deste empréstimo, não vai rolar, né? A Argentina não conseguirá esses 20 bilhões de dólares adicionais para reforçar as reservas internacionais do país. E o interessante
é que mesmo com a chancela desse swap cambial de 20 bilhões, mesmo assim o peso argentino continua pressionado. Não sei por quê, Tanguy. Os agentes econômicos estão olhando para toda essa situação e pensando, me inclua fora dessa. Acho que talvez não é exatamente o melhor momento para eu colocar dólares na Argentina e, quem sabe, se eu sou um argentino, talvez seja um bom momento para comprar dólares e me proteger dessa loucura que está formada. Afinal, como você muito bem descreveu, criou-se aí uma situação, um cenário, onde não há perspectiva clara sobre a política externa do Milei. O Milei colocou todos os ovos na cesta dos Estados Unidos da América, na cesta de Donald Trump, e no momento em que você tem ruídos nessa comunicação entre Trump e Milei, em momentos onde os Estados Unidos ajudam, mas não ajudam tanto quanto seria necessário, ou às vezes os Estados Unidos até atrapalham com uma comunicação truncada, isso tudo acaba fazendo com que, na prática, o que poderia ser a solução de um problema acabe até aprofundando o problema, que é a falta de confiança dos investidores estrangeiros e nacionais na solidez da economia argentina. E aí, Daniel, você vê como é que o mundo tá doido, né? Porque quando o Trump assumiu, quem comemorou foi o Milei. E quem deve ter ficado preocupado foi o governo brasileiro, né? O governo de esquerda, né? O governo do presidente Lula. Nesse momento, o Milei está desesperado com o Trump, porque o Trump ele não dá respostas, né? Ele não atende aquilo que a Argentina precisa. Já o governo brasileiro está animado com a possibilidade de termos um encontro entre Lula e Donald Trump na Malásia. A gente vai ter a cúpula da ASEAN, que vai acontecer na capital da Malásia, Kuala Lumpur, ao longo dos próximos dias. E existe a perspectiva de que no domingo os dois se encontrem. Mais um tema, bota na agenda aí, Daniel, na segunda-feira, mais um tema, se acontecer naturalmente, para a gente tratar aqui no bate-papo. E a informação que veio hoje por parte da Reuters, né, a agência Reuters, é que o presidente Donald Trump teria demonstrado interesse em se reunir com o presidente americano. Isso foi dito por uma fonte... Presidente brasileiro, né? Com o presidente brasileiro, perdão, né? Então, isso foi dito por uma autoridade da Casa Branca, né, dos Estados Unidos, não está claro quem foi, mas teria dito a Reuters que há um grande interesse de Donald Trump em se encontrar, de fato, com Luiz Inácio Lula da Silva. Mais uma vez, os dois estão indo para a cúpula da ASEAN. O Lula hoje desembarcou em Jakarta, na Indonésia, vai fazer aquela visita ali, né, junto ao governo da Indonésia, é um integrante dos BRICS, né, inclusive, e vai se encontrar com empresários e depois ele parte para Kuala Lumpur para se encontrar com Donald Trump. Naturalmente, Daniel, a gente já começa a ter um certo desenho, né, o Itamaraty já tem isso mais ou menos preparado, de quais vão ser as pautas, né, que o Lula vai tentar levantar, caso esse encontro de fato aconteça, entre eles a revogação, né, das tarifas, né, então a gente está falando sobre uma sobretaxa de 40%. Importante notar, né, Daniel, que os 10% meio que todo mundo já aceitou que tem. 10% é o mínimo, ninguém está abaixo de 10%, mas os 40% adicionais são um ponto, né, que o Brasil certamente vai levantar, a suspensão de qualquer tipo de sanção ou punição contra autoridades brasileiras, e o Brasil também deve levantar as preocupações com as ações militares americanas na América do Sul, principalmente a pressão que o governo americano vem fazendo, inclusive com ameaças militares, contra países como Venezuela e agora até a Colômbia, né? São temas que aparentemente que devem aparecer na pauta. Do lado americano, espera-se, né, que ele fale sobre as Big Techs, espera-se que ele fale sobre as terras raras, né? São temas que imagina-se que devam aparecer, mas tudo isso, Daniel, ainda depende da gente ter uma confirmação de se no domingo, de fato, os dois vão se encontrar. É um dia, Daniel, que tanto o governo brasileiro quanto o governo dos Estados Unidos está deixando meio reservado para encontros bilaterais. Nesse momento, o Lula tem apenas um encontro bilateral já marcado, que deve acontecer com Narendra Modi, né? Então já está marcado para o domingo, então deve encontrar com o primeiro-ministro indiano. É um encontro muito importante para o governo brasileiro. A Índia é um parceiro muito importante, muito valioso, é membro dos BRICS, é uma economia que cresce, é um país que tem muita tecnologia. O presidente brasileiro e o primeiro-ministro indiano são muito diferentes em termos ideológicos, mas isso não importa, né? O fato é que esse é um encontro bastante importante e há a expectativa, portanto, de eventualmente a gente ter esse encontro entre Lula e Donald Trump, Daniel. 22 dias, Tanguy. Já dura 22 dias o shutdown do governo dos Estados Unidos
e já é o segundo maior shutdown da história. O primeiro maior shutdown da história foi justamente no governo do Donald Trump no mandato anterior. E o impasse segue sendo exatamente o mesmo. O Senado não aprova ali esse complemento no orçamento para que haja uma normalização dos gastos do governo e não aprova porque os democratas exigem a renovação dos subsídios do Obamacare. E os republicanos não aceitam a renovação desses subsídios. Aliás, o Donald Trump, é bem da verdade, prometeu na campanha que combateria o Obamacare, que era contrário ao Obamacare. Saiu uma pesquisa da Reuters Ipsos nessa terça-feira, onde 50% dos entrevistados culpam os republicanos pelo shutdown, 43% culpam os democratas e 7% não sabem responder, estão indecisos. Reflete aqui um pouco a polarização dos Estados Unidos, mas com uma leve vantagem para os democratas nesse caso, né? Porque, afinal, se a culpa é dos republicanos, se a maior parte das pessoas coloca a culpa nos republicanos, consequentemente, eles acabam assumindo o ônus político desse tipo de situação. É importante registrar que a cada semana de shutdown, o PIB americano ele tende a crescer entre 0,05% e 0,1% a menos, o que é algo bastante grave, afinal estamos falando em algo entre 0,05% e 0,1% do PIB americano a cada semana que o shutdown continua. Além disso, existe a possibilidade do shutdown afetar a nota soberana, o rating soberano do governo dos Estados Unidos. A coisa vai se arrastando e nós não temos, por enquanto, solução à vista e o governo dos Estados Unidos permanece em shutdown. O Trump não parece também estar perdendo sono em função do que tem acontecido no governo americano. E, Daniel, outra coisa que está sendo mantida nos Estados Unidos, né, para além do shutdown, são as ações militares dos Estados Unidos aqui na América do Sul. O Pentágono confirmou que houve mais um ataque aéreo contra uma embarcação em águas internacionais, pela primeira vez, Daniel, no Oceano Pacífico. Por que essa informação é importante? Porque até agora esses ataques eles vinham sendo realizados, segundo o governo dos Estados Unidos, sempre para atacar embarcações que carregavam drogas em direção aos Estados Unidos. Nada disso foi confirmado, nunca foi confirmado, mas até agora eram embarcações que, segundo os Estados Unidos, saíam da Venezuela. Dessa vez agora, Daniel, se aconteceu no Oceano Pacífico, importante lembrar, né, um mapinha básico é da América do Sul, a Venezuela não está no Pacífico, mas a Colômbia sim. Então a gente já teve no início dessa semana, na verdade no final da semana passada, ao longo do fim de semana, né, a gente falou sobre isso ontem, um ataque a uma embarcação colombiana, né, que estava, segundo o governo colombiano, estava à deriva esperando socorro e foi bombardeada pelos Estados Unidos. E agora o governo dos Estados Unidos não falou onde foi isso, mas falou que foi no Pacífico, na costa da América do Sul. Aí, Daniel, para bom entendedor, pingo a letra. Então, muito provavelmente foi mais uma ação, mais um ataque na costa colombiana. Uma coisa que é sempre importante notar, Daniel, é que esses ataques eles são ilegais. Mesmo que a embarcação esteja em águas internacionais, você só pode fazer um ataque como esse caso haja uma ameaça iminente. Ou então se você tiver, por exemplo, combatente, né, um grupo armado e tal, e nada disso até agora foi confirmado, você não tem qualquer tipo de imagem que sustente isso, absolutamente nada. Mas o fato é que tivemos mais um ataque, segundo o próprio secretário da Guerra dos Estados Unidos, né, o Peter Hegseth, 2 pessoas morreram e, segundo ele, abro aspas, não haverá refúgio nem perdão para narcoterroristas. Essa equiparação ela também é bastante significativa, tá, Daniel? Você colocar narcotraficantes e terroristas na mesma prateleira. Eu não estou dizendo que um dos dois é bom, não. Mas o fato é que são tratamentos diferentes, né? Para narcotraficante e para terrorista você trata de forma diferente. Mas o governo americano, ele colocou tudo na mesma prateleira. Não é a primeira vez que os Estados Unidos fazem isso. O governo George W. Bush já fazia isso 20 anos atrás, mas o governo do Donald Trump volta a fazer isso. E nas últimas semanas, Daniel, pelo menos 30 pessoas morreram em bombardeios contra embarcações que, segundo os Estados Unidos, transportavam drogas em direção
ao território dos Estados Unidos. Nenhuma prova, apenas a convicção, apenas um acredita em mim, confia em mim. Eu sei o que estava acontecendo, eu sei quem eram, eu tinha motivos para matar essas pessoas. Então tá aí, Daniel, mais um bar. E naturalmente, Daniel, a estratégia é pressionar os governos, né? Pressionar o governo do Nicolás Maduro e pressionar o governo do Gustavo Petro, né? Que nesse momento está também em rota de colisão com os Estados Unidos, Daniel. Tanguy, podemos avançar para a geleia da Shakira, uma nota mais leve no final do nosso episódio de hoje? Precisamos, Daniel, me conta. Tanguy, você não vai acreditar. Donald Trump resolveu processar o Department of Justice. Ou seja, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ele está processando o próprio governo dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos está processando o governo dos Estados Unidos. Aliás, o Department of Justice acaba sendo liderado ali pelo procurador-geral, que é nomeado pelo Donald Trump, embora o DOJ tenha ali um certo grau de independência, principalmente no que diz respeito a investigações criminais. O que nós vemos é que Donald Trump exige 230 milhões de dólares do Departamento de Justiça como compensação pelas investigações federais que tiveram ele como alvo no governo Biden. Os casos citados são a investigação de Robert Mueller sobre interferência russa em 2016 e a busca do FBI em Mar-a-Lago em 2022, que apreendeu documentos sigilosos que o Trump tinha levado para Mar-a-Lago. O Trump ele teve a sua imagem arranhada pelo DOJ e, consequentemente, ele merece uma indenização. 230 milhões de dólares é o que ele está pedindo. O DOJ, que tem ali o seu head, tem ali o seu procurador-geral escolhido pelo próprio Trump, não se pronunciou sobre essa notícia que circulou no New York Times e que coloca agora o governo dos Estados Unidos numa situação embaraçosa. Afinal, o presidente dos Estados Unidos está processando o DOJ, que ele nomeia o líder do DOJ. Tudo isso para tentar conseguir mais de R$1 bilhão de indenização, porque afinal o seu nome foi manchado por essas investigações que foram realizadas durante o governo Biden. Eu tenho certeza, Daniel Souza, que o camarada que ele indicou vai fazer um acordo e ele está pedindo 230 milhões, ele vai pagar 300 milhões, Daniel Souza. Eu vou pagar 300 milhões para o senhor presidente, como pedido de desculpas, e vai ficar tudo certo. E isso aí, Daniel, é o cara que quer diminuir o Estado, Daniel, diminuir aí o déficit fiscal, né, pedindo aí quase mais de R$1 bilhão de indenização para o próprio governo dele. Olha, Daniel Souza, eu não sei não, viu, Daniel? Eu não sei mais como é que a gente interpreta esse tipo de coisa, como é que a gente lida com isso no nosso dia a dia, né? Donald Trump sendo Donald Trump mais uma vez. Se você quer entender mais sobre economia, sobre política internacional, se você quer entender um pouco mais sobre a história dos Estados Unidos, sobre a história do dinheiro, quer saber mais sobre a história do dinheiro? petcursos.com.br. Se você quiser saber mais sobre a América Latina, quer saber sobre Venezuela, quer saber sobre Colômbia, os dois aí têm rota de colisão com os Estados Unidos. petcursos.com.br. Acessa lá, assina. Tornando-se aluno, você passa a ter acesso a todo o nosso catálogo de aulas, além das aulas ao vivo que a gente oferece toda terça-feira, às 19 horas. Acessa lá, petcursos.com.br. Tenho certeza que pelo menos mais da metade dos temas que estão lá, aliás, seguramente mais da metade, vão te interessar. petcursos.com.br. Fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Pet Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Pet é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. E por isso registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, petjornal.pj@gmail.com, uma forma prática e instantânea de apoiar o Pet Jornal, dá inclusive para ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, ideal para você que vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Daniel Souza, amanhã estamos de volta, quinta-feira. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.